Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Que maravilha, que privilégio poder ter você conosco para participarmos juntos desse banquete na presença do Pai. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. É um texto muito conhecido. Vou ler para cumprir tabela, mas os irmãos conhecem o texto de cor. É o texto que fala sobre... Obrigado, querido. O texto que fala sobre o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre no ministério de Jesus. Então ele é muito conhecido mesmo, quando Jesus transforma a água em vinho. Se você nunca viu uma explicação científica para saber se é possível ou se não é possível, e o que é necessário para que se transforme água em vinho, procure na internet lá a explicação do doutor Adalto Lourenço. Ele é um cientista renomado, um dos maiores cientistas brasileiros, e ele dá uma explicação da possibilidade de como é que se pode transformar água em vinho, cientificamente falando, e o que seria necessário para se transformar água em vinho, para se transformar o que a Bíblia chama aqui, fala de 6 talhas, né? Algo em torno de 120 litros. Então ele dá ali umas pinceladas e diz o que seria necessário para poder transformar a água em vinho, né? Seria algo assim, parecido com a energia produzida por todas as estrelas da nossa galáxia, atuando ali durante um determinado tempo. Seria necessário para poder produzir energia para transformar a água em vinho, aqueles 120 litros de água em vinho. E aí ele diz, isso é só para realmente um Deus. É possível? É possível. Pela química, pelas formas da natureza é possível. Mas a energia necessária é extraordinária. Os irmãos terem uma ideia, para atravessar a nossa galáxia, hoje, a nossa galáxia foi recentemente agora reformulada, o tamanho dela, e passou para 1,9 milhão de anos-luz. Então, tem algumas estrelas, mais de 100 milhões de estrelas, e a energia de todas essas estrelas funcionando juntas faria com que, durante um determinado tempo, fosse possível transformar 120 litros de água em vinho. Então, é possível. E nesse episódio, Jesus, ele transforma a água em vinho, só assim, para fazer com que a alegria voltasse àquela casa. Muitas vezes nós não temos noção do que é o interesse de Deus, ou de como é o interesse de Deus para agir nas nossas vidas, para agir na nossa casa, para transformar as nossas vidas. Assim como muitas vezes nos falta um verdadeiro entendimento do quanto custou para o Filho de Deus possibilitar a você e a mim termos a nossa eternidade mudada. Nós não temos noção, porque nós agimos muitas vezes, ou nós entendemos muitas vezes, como um homem que morreu em nosso lugar, um homem que foi à cruz e que deu a sua própria vida em nosso lugar. Mas não é. A humilhação começou quando ele se fez homem, sendo Deus, tendo todo o poder, toda a sabedoria, tendo tudo o que precisava, por amor, decidiu se entregar em nosso lugar, decidiu vir e pagar o nosso preço. E muitas vezes nós, sem termos uma noção ou uma vaga noção disso, nós tratamos como sendo coisa de pouca importância. Mas vamos lá, Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, diz assim, na minha versão, na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou.
sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graça. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo teu mover, pelo mover do teu Espírito nessa noite, neste lugar. Estivemos aqui, Senhor, cantando, louvando, bendizendo o teu nome, te adorando, através das nossas canções, com a nossa vida, com as nossas palmas, com o nosso levantar de mãos. Agora, Senhor, clamamos para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fala profundamente, Senhor, porque o Senhor é quem conhece as nossas necessidades. É o Senhor quem conhece as nossas vidas, que talvez como talhas naquele casamento estejam hoje, Senhor, vazias, ou talvez cheias de água, mas o Senhor quer devolver, ou quer transformar, quer operar um milagre, e que o Senhor tenha liberdade nessa noite para assim fazê-lo, Pai. Nós clamamos assim como já foi orado nessa noite. Não permita que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que todos sejamos transformados, e assim como o Senhor transformou aquela festa, naquele casamento, naquele dia, transforma também as nossas vidas nessa noite, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, é interessante que Jesus não havia feito nenhum milagre até então. Ele havia iniciado o seu ministério há pouco tempo, havia chamado ali os seus discípulos, ajuntado os seus discípulos há 3 dias, e ele foi então convidado para uma festa de casamento. Não apenas ele, mas ele e os seus discípulos. Ele não foi convidado para a festa de casamento, como eu sempre falo, porque o noivo suspeitava que fosse acabar o vinho e que precisaria de um milagre ali naquela circunstância. Não, ele foi convidado porque os noivos gostariam que ele estivesse com eles naquele dia, ou naqueles dias, que eram vários dias, durava vários dias a festa de casamento. E Jesus foi convidado então com seus discípulos. A palavra do Senhor diz que em determinado momento acabou o vinho, e nós olhamos, quando olhamos dentro do contexto daquela época, era uma vergonha para o noivo que ele não tivesse condições, ou que ele calculasse mal e não tivesse condições de servir aos convidados durante todos os dias da festa. Às vezes 3 dias, mas o mais comum, 7 dias. Você acha que é difícil hoje dar um jantar de casamento para os convidados? No casamento? Imagina naquela época, 7 dias por conta do noivo. Por isso que eles casavam um pouco mais tarde, que o noivo já trabalhava, juntava bastante gado para poder matar boi ali e servir à vontade, juntamente com vinho, com tudo aquilo que era necessário. Então, Jesus foi convidado e estava ali presente. De repente, em determinado momento, diz a palavra que acabou o vinho.
O vinho, ele tem um significado na Bíblia. E Jesus, ele não escolheu um casamento para manifestar o seu primeiro milagre à toa. Como temos ensinado aqui durante todo o tempo, todas as palavras de Jesus, todos os ensinamentos bíblicos, eles têm sempre um caráter pedagógico, para nos ensinar, para nos fazer entender muito além daquilo que está acontecendo no ambiente físico, mas para nos projetar para um ambiente espiritual, para que possamos entender a ação de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Então, quando Maria, a mãe de Jesus, ficou sabendo que acabou o vinho, ela vem para Jesus e diz: olha, acabou o vinho. Porque Maria sabia exatamente quem Jesus era. Percebam que os noivos, nem o pai do noivo, nem da noiva, nenhum deles vieram procurar Jesus. E eles também não diz a Bíblia que eles procuraram a Maria, como se Maria pudesse responder, como quer acreditar alguns, né? Não, simplesmente Maria ficou sabendo, talvez pela conversa correndo ali a boca miúda, né? As escondidas. Mulher tem sempre um ouvido mais aguçado, né? Consegue perceber a coisa em qualquer lugar que você tiver, que a mulher, que ela perceber alguém encostou no outro, ela diz: ó, alguma coisa acontecendo ali. Talvez nesse mesmo sentido, Maria percebe, vai lá, conversa, talvez, e ele diz: não, o vinho acabou. E ela, sabendo quem era seu filho, ela chega para Jesus e diz: olha, acabou o vinho. Jesus então fala para ela, como você ouviu aqui lendo, e diz: olha, o que nós temos em comum? O que eu tenho com isso? A minha hora ainda não chegou. E é interessante porque Jesus, ele traz esse entendimento exatamente para que nós não viéssemos cair na besteira, cair no engano, no engodo de achar que ele estaria fazendo ou que ele faria um milagre porque Maria havia lhe pedido. Por isso ele nada faz quando Maria o pede. Não faz nada. Pelo contrário, dá uma resposta, talvez nos nossos dias aqui até um tanto atravessada, né? O que eu tenho com isso? Não chegou ainda a minha hora. Precisava algo para que a hora de Jesus chegasse, mesmo ele estando no casamento, mesmo ele estando ali naquela casa. E aí é onde Maria entra de forma extraordinária. Não foi intercedendo diante de Jesus para que ele fizesse o milagre. Maria entra de forma extraordinária, aplicando um princípio bíblico que ela conhecia de Deus, que fazia com que as circunstâncias pudessem ser alteradas quando Deus estivesse presente em qualquer um daqueles lugares. Era a obediência. Maria sabia que a base para o agir de Deus era a obediência, e que se aquele povo, aquele casal, aquela família obedecessem aos comandos de Jesus, certamente o milagre aconteceria. E então Maria, não tendo o sucesso que talvez achou que teria com Jesus, ela vai então ao noivo e aos serviçais e diz: olha, parafraseando no texto de hoje, fica atento, se ele falar para fazer alguma coisa, vocês façam. Qualquer coisa que ele falar para vocês fazer, façam. Como quem diz assim, ainda que pareça loucura, ainda que pareça sem noção, mas se ele mandar fazer, olha a ênfase que o texto traz. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Porque Maria sabia que para que Deus venha a agir em qualquer circunstância, a base é sempre a obediência. E então, não sabemos se logo depois, não sabemos se um tempo mais tarde, não sabemos se no final do dia, nós não sabemos. Nós sabemos que
Em dado momento, logo depois disso acontecer, Jesus olha e vê ali algumas vasilhas de pedra, chamadas de talha, que eram usadas para a purificação. Não era nem as vasilhas que eram colocados os vinhos, não, era a vasilha que era usada para colocar água para as pessoas se lavarem. Mas Jesus olha talvez para as vasilhas de vinho, talvez pelo formato fosse mais difícil de se fazer o que ele precisava fazer, no sentido de pedir para que fossem cheios e transformar a quantidade que ele queria transformar. Jesus então olha para aqueles potes de pedras, aqueles 6 potes de pedra, e ele diz: olha, encham de água, 120 litros de água. Não é igual agora que traz a mangueira, coloca a torneira, não. Era precisar trazer no balde, talvez preciso ir a algum lugar um pouco mais longe para buscar a água, uma mina, um poço, não sabemos. Mas Jesus dá uma ordem para que eles enchessem aquelas talhas, aqueles vasilhames de água. Queridos, vocês acham que seria difícil para Jesus ele simplesmente dar o mesmo comando que ele deu para que a água transformasse em vinho, para que aqueles potes se enchessem de água? Dificuldade nenhuma. O mesmo Deus que transformou a água em vinho, que é infinitamente, literalmente, infinitamente mais difícil transformar a água em vinho do que fazer com que a umidade do ar se concentre e faça brotar água, que já é algo que já está na natureza ali, e brotar dentro daqueles potes. Quem fez brotar água da rocha não poderia fazer brotar água dentro dos potes? Poderia. Mas por que ao invés de fazer isso, Jesus diz para os serviçais para que eles enchessem as talhas de água? Porque em todo o operar de Deus, em todo o milagre de Deus, por mais que Deus queira mudar as circunstâncias, não basta apenas haver ali a matéria-prima, porque aqueles potes, aquelas talhas, falam de uma matéria-prima, uma matéria bruta ali, que é necessário para a transformação ou para o agir de Deus em alguma coisa. Mas é necessário também a disposição de obediência, de fazer aquilo que o Senhor nos manda, para que assim Ele possa fazer aquilo que é o propósito dEle. Então necessitaram serem cheias de água aquelas talhas pelos próprios serviçais. E os serviçais, via de regra, representam quem? Aqueles que ministram a palavra. Os serviçais, nesse caso, representam aquelas pessoas que estão dispostas a ministrar a palavra de Deus, a ministrar o conhecimento, a ministrar aquilo que é necessário para que a fé seja produzida no nosso coração, para que a obediência seja produzida no nosso coração, de maneira que haja na vida de cada pessoa uma base, um lastre, um conhecimento básico de Deus, para que eles possam assim obedecer e, obedecendo, ter o operar de Deus nas suas vidas. Então Jesus, ele não enche aquelas talhas, mas ele ordena para que os serviçais assim o fizessem. Enchesse de quê? De água. A água é símbolo de quê? Da palavra de Deus. Por isso que os serviçais são símbolos dos ministros da palavra de Deus, daqueles que pregam, daqueles que ensinam, em todos os aspectos, ainda que seja na nossa casa, ainda que seja para os seus amigos, aqueles que ensinam a palavra de Deus, funcionam como esses serviçais, que enchem muitas vezes as vasilhas vazias, enchem de água, do conhecimento da palavra, para que um operar de Deus se manifeste poderosamente em cada vida. E o vinho é esse símbolo de poder, da glória, do reino de Deus. É o símbolo daquilo que representa o eterno, o sobrenatural. Símbolo da vida de Deus no homem. Símbolo da alegria produzida por Deus no homem. A sombra daquilo que é a verdadeira alegria. Porque quando se vem falar no texto bíblico sobre a alegria que provém de Deus, vem falando de um termo que é chamado de Macários,
que é traduzido por bem-aventurado, que significa feliz duas vezes com uma felicidade que não provém do vinho. Ou seja, o vinho é tão somente uma base, era uma base de algo que traz alegria ao coração do homem, mas uma alegria que é passageira, mas ele representa uma alegria que é eterna, que pode encher a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração, vindo da parte de Deus. Então o milagre, ele acontece exatamente quando você apresenta a sua talha, que é o seu corpo. Quando você apresenta então a sua talha, que muitas vezes, como temos tentado fazer neste lugar, enchendo ela de água, enchendo ela do conhecimento de Deus, trazendo aqui aos domingos, aos sábados, agora na escola bíblica, o conhecimento da palavra. O milagre, ele acontece exatamente quando você apresenta a sua vida com o conhecimento da palavra diante de Deus, para que ele possa o quê? Fazer essa transformação, muitas vezes cheio de água, que é boa, mas que não serve muitas vezes para o propósito que você está querendo, pela falta da ação direta de Deus, porque a letra diz a palavra que ela mata, é o Espírito quem vivifica, é o Espírito. Então é nesse momento que acontece o milagre, quando você apresenta aquilo que você tem, aquilo que você sabe de Deus, mas que precisa do agir sobrenatural de Deus. Porque não adianta, queridos, muitas vezes nós nos empenharmos para o lado de uma espiritualidade que acha que as coisas vão acontecer assim, num piscar de olhos, sem precisar esforço nenhum nosso, sem precisar obediência nenhuma, basta nós citarmos a Bíblia e a coisa vai acontecer. Não, não é não. Nós precisamos estar dispostos a empenhar toda a nossa força, tudo aquilo que nós temos de energia, de conhecimento, para colocar diante de Deus e dizer: Senhor, está aqui, eu até tenho essas ferramentas, mas isso não é suficiente se o Senhor não agir. Se o teu Espírito não vivificar o meu coração, se o teu Espírito não vivificar a minha vida, se o seu Espírito não trouxer vida, para que essa palavra possa ser transformada em rema no nosso coração, nada acontece, queridos, nada acontece. Você vai ver as pessoas usando essa mesma palavra para condenar os outros, para bater na cabeça dos outros, sem produzir vida alguma, sem produzir alegria alguma. Então muitas vezes as pessoas querem espiritualizar. Achei interessante o pastor Paulo Júnior pregando e falando a respeito, dando uma palavra a respeito de alguns outros assuntos, mas ele fala um negócio interessante sobre Davi. Ele dizendo: queridos, Davi não pegou 5 pedras, como muitas vezes algumas pessoas dizem. Não, Davi pegou 5 pedras, representando os 5 ministérios da igreja, né? O apostólico, o profético, e aí floriam aquela coisa, espiritualizando aquilo. Ele diz assim: pode até ser, porque na Bíblia tudo se completa, mas eu duvido que Davi estivesse pensando nisso. Até porque não existiam os 5 ministérios ainda. Ele diz: Davi pegou as 5 pedras, porque ele diz assim: se eu errar a primeira, mas é difícil eu errar a segunda, 3 eu acho que eu não erro, por via das dúvidas eu pego 5. Ele sabia, ele era bom na pedrada, ele era bom, só precisou de uma, mas encheu o bornar com 5 pedras. Não é uma questão espiritual que a gente quer espiritualizar, não, é uma questão de colocar todo o nosso esforço. Se precisar, eu dou 5 pedradas nele, não tem problema nenhum, como nós ministramos aqui a respeito das flechas, né? Das flechas. Davi não pegou simplesmente 2 ou 3 pedras, não, ele pegou uma quantidade que ele achou que seria suficiente, para dizer: e com essas aqui eu dou conta do serviço. O incircunciso não vai, como diz a pastora Mônica, não vai tripudiar sobre o povo de Deus, de forma alguma. E muitas vezes nós queremos espiritualizar, e nós não queremos entender que demanda esforço, que demanda trabalho nosso, que aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Tem a parte que é nossa. Então Deus não quer, Ele não quer fazer todas as coisas por nós, nunca foi o propósito dele, mas Ele quer que nós cooperemos com Ele. Ele quer ensinar-nos, como um pai que é, a sermos uma família, a trabalharmos juntos, a edificarmos uns aos outros,
a buscarmos estarmos enchendo a vida uns dos outros. Por isso que eu digo que esse lugar, quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos não é para simplesmente sermos cheios, não, nós reunimos para poder repartir. E todos podem sair cheios, porque eu reparto do que eu tenho com você, você reparte do que você tem comigo, nós repartimos uns com os outros, e dessa forma podemos sair todos cheios. Porque é como família que o Senhor quer que nós nos conheçamos. Deus não é um Deus tentando ser pai, não, Deus é um pai que usa os seus poderes de Deus, e que usou os seus poderes de Deus para formar uma família, que é a igreja, que é o seu corpo aqui na terra. E nós precisamos nos entender dessa forma. Deus quer que haja alegria na sua vida, Deus quer que haja alegria na sua casa, mas você precisa aprender a colocar diante dele a sua talha. Talvez vazia, pode ser, talvez cheia de água, mas que você olhe para o conhecimento que você já tem tido da palavra, e ainda não tem feito o efeito que precisaria, ou que precisa fazer na sua vida e através da sua vida. E você olha e você não sabe o que fazer. E o Senhor então inspirou João para deixar registrado aqui essa passagem, para que você saiba de uma coisa: você precisa fazer tudo o que Ele te mandar. Você precisa obedecer, decidir apresentar a sua vida, decidir confiar nele. Você precisa decidir chamá-lo, não apenas chamá-lo para a sua vida, como eu creio que você já o fez, mas estando ele na sua vida, você precisa decidir obedecer. Todos os seus caminhos precisam ser alinhados com a vontade dele. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu creio que você já o chamou para a sua casa. Você já abriu o seu coração. É tempo então de você, apesar das circunstâncias, apresentar a sua talha diante dele e dizer: Senhor, estão aqui, Senhor. Está cheia de água, mas o que eu preciso hoje é de um milagre. Eu preciso hoje de uma transformação. Eu preciso que essa água seja transformada em vinho, para que a minha casa experimente através da minha vida a alegria que vem do Senhor. A alegria que só pode brotar do teu coração. É preciso você expor diante dele o teu fracasso. Pode até ser vergonha diante dos outros o fato de essa água estar aí e ainda não ter causado a transformação que deveria transformar. Mas você não pode evitar de colocá-la diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de uma transformação mais profunda na minha vida. Eu preciso, Senhor, não apenas das minhas talhas cheias de água, mas eu preciso do teu sobrenatural agindo, operando o impossível na minha vida. É preciso você se dispor a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para obedecer. É preciso você dispor toda a sua fé para poder acreditar que Ele está empenhado em fazer com que a alegria, a paz possa reinar na sua vida e na sua casa. Em fazer com que o seu coração se aquiete mesmo no meio da tempestade. Mesmo no meio da tempestade. Deus quer mudar a história da sua vida. Aquele dia tinha tudo para aquele casal, aquele noivo terminar envergonhado, mas ele havia convidado Jesus para estar na sua casa. Ele havia convidado Jesus para estar na sua festa, e ele decidiu fazer tudo aquilo que ele havia mandado. Como está o seu coração? Você tem decidido realmente obedecer? Ou você tem decidido obedecer em alguns aspectos? Você tem decidido obedecer na aparência? Você tem decidido obedecer em algumas partes apenas? Ou você tem ouvido esse conselho de Maria para fazer
tudo o que Ele te mandar. É impossível nós fazermos tudo o que Jesus nos manda e não termos a nossa vida mudada, e não termos a nossa casa mudada, e não termos o nosso coração mudado, e não termos o milagre da transformação da água em vinho no nosso coração. É isso que Ele quer que nós entendamos. É isso. Ele quer que você experimente do melhor. As pessoas vão olhar para você e não vão entender, vão achar que você está agora parecendo bobo, porque nada aparentemente mudou, mas você está com uma alegria que é indescritível. Por quê? Porque a alegria que vem dele não se explica humanamente falando, mas ela é obtida apenas quando nós apresentamos o nosso coração, a nossa vida, apresentamos a nossa deficiência, apresentamos o nosso fracasso e clamamos: Senhor, tenha misericórdia de mim. Que você faça isso nessa noite. Ele está aqui, e o desejo do coração dele é fazer o que ele disse que faria. Ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e eu não dou como o mundo dá. Não. Ele diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se fosse diferente, eu teria dito para vocês que iria preparar lugar, mas Ele foi e Ele nos preparou, e Ele está agora, como através do Espírito Santo, disposto a transformar. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O que é que tem tirado a sua paz? O que é que tem tirado a sua alegria? Apresente diante dele nessa noite, porque Ele está aqui. Ele está neste lugar, e Ele quer transformar a sua realidade. Ele quer transformar a sua história. Eu quero orar com você, mas por mais que nós possamos orar, o que vai fazer a diferença é a sua obediência. O que vai fazer a diferença é a sua decisão de encher a sua talha, encher o seu coração com a água da palavra, encher a sua vida da palavra de Deus. É a sua decisão de obedecê-lo em tudo e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, a minha vida está nas Tuas mãos. Pai, eu quero Te louvar mais uma vez nessa noite. Eu conheço a minha limitação, Senhor, eu conheço. Mas o Senhor não está limitado à minha falta de conhecimento. O Senhor não está limitado à minha falta de expressão. O Senhor é o Deus que completa e que fala em nossos corações. Então continua falando em cada coração, Senhor, neste lugar. Aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, só o Senhor sabe onde. Mas o Senhor é que sabe o quanto a tristeza tem tomado conta dos seus corações, por ter acabado o vinho, Senhor, a alegria, talvez no casamento, talvez com os filhos, talvez no trabalho, Senhor, talvez na saúde. E nessa noite as vidas são colocadas diante de Ti, e os corações são derramados diante do Senhor, e a Tua palavra nos direcionando para a obediência. Eu clamo, Senhor, para que essa palavra, como água, possa encher os corações, se tornando assim, Senhor, uma base para o operar do Teu milagre na vida daqueles que decidirem obedecer ao Senhor em todas as coisas. Daqueles que estiverem dispostos a fazer tudo o que o Senhor lhes mandar. Opera um milagre nessa noite, Pai. Opera um milagre na saúde. Restaura a saúde, restaura o ânimo, restaura o vigor, Senhor. Restaura os casamentos, restaura os filhos, o coração dos filhos aos pais, Senhor. O coração dos pais aos filhos. O Senhor que sabe se o problema é financeiro, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus que opera o milagre, Tu és o Deus que transforma todas as coisas, e nós clamamos ao Senhor. Opera um milagre nessa noite. Olha e vê, Senhor, aqueles que estão apresentando diante de Ti os seus fracassos, estão apresentando diante de Ti, Senhor, as suas tristezas, as suas frustrações, e estão clamando, Senhor, estão clamando para que o Senhor possa intervir nas suas vidas.
Faz um milagre nessa noite, Pai. Opera um milagre na vida de cada um, para a glória e para o louvor do Teu nome. E que todos possam voltar para os seus lares, irem dormir nessa noite com a segurança de que aquele a quem chamamos para estar na nossa vida é poderoso para mudar todas as circunstâncias e para nos fazer, Senhor, para honrar a nossa cabeça, para poder preparar uma mesa diante dos nossos adversários, para ungir a nossa cabeça com óleo e fazer o nosso cálice transbordar. Que seja assim na vida do Teu povo, aqui neste lugar, ou onde quer que essa palavra os alcance, para a glória e para o louvor do Teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do doce Espírito Santo, o nosso companheiro, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, os seus negócios, agora e para sempre, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vá viver a melhor semana da sua vida. Faça tudo o que Ele te mandar e experimente um milagre na sua vida. O interesse do coração de Deus é que não falte alegria do seu coração, é que não falte alegria na sua casa, é que não falte alegria no seu trabalho, mas essa matéria-prima é você quem tem que encher dela o seu coração, para que esse operar do milagre, do sobrenatural de Deus possa se manifestar na sua vida e através da sua vida. Amém? Vão em paz, Deus os abençoe.